A chuva começava a cair sobre o hotel abandonado, arranhando os vidros com um som fino e contínuo, como se o tempo estivesse voltando para buscar o que havia esquecido. Clara segurava a chave 606 entre os dedos, o metal frio contra a pele quente e trêmula. 10 anos haviam se passado desde a última vez que ela cruzara aquele saguão, o mesmo dia em que o marido desapareceu, deixando apenas o quarto pago e a cama intacta. O hotel, outrora um refúgio de milionários e amantes secretos, agora dormia em silêncio. As luzes do corredor piscavam em tons pálidos, o carpete ainda exalava o perfume antigo de flores artificiais e cigarro caro. As portas mantinham números dourados que o tempo não conseguira apagar, e em cada uma parecia haver um olhar oculto. Ao atravessar o corredor do 6º andar, Clara sentiu o ar mudar. Era como se o ar ali fosse mais espesso, feito de lembranças em suspensão, e então o viu. Um cão preto, imóvel, sentado diante da porta 606. O pelo era liso, brilhante, e os olhos, 2 abismos líquidos que pareciam conter a noite. Ele não rosnava, não se movia, apenas a observava, como se a esperasse. Clara sentiu o coração travar no peito. "De quem é você?" sussurrou, a voz quase engolida pelo som distante da tempestade. O animal inclinou levemente a cabeça como se compreendesse. Ela deu um passo à frente, e o som do salto ecoou pelo corredor vazio. O cheiro que tomou o ar era o mesmo perfume que usava no dia do desaparecimento, um aroma de âmbar e solidão. O cão respirou fundo e algo no olhar dele pareceu mudar, um reconhecimento antigo, doloroso. Clara ajoelhou-se, tentando tocar o focinho escuro. Mas a mão atravessou o ar frio. O cão não estava lá. Ou talvez nunca tivesse estado. No fundo do corredor, uma lâmpada estourou. A escuridão engoliu o silêncio, e por um segundo, Clara teve certeza de ter ouvido o som de uma respiração atrás da porta 606, uma respiração humana, lenta, como alguém adormecido há muito tempo. Ela respirou fundo e girou a chave. O clique da fechadura soou como um disparo abafado. Clara empurrou a porta devagar. O quarto estava intacto, como se tivesse sido trancado há 1 minuto, não há 10 anos. As cortinas de veludo azul ainda pendiam pesadas, o abajur emitia um brilho suave e amarelado, e sobre a mesa, 2 copos com resíduos de vinho já petrificados. Um deles, o dele. O cheiro era o mesmo, cedro, cigarro francês e o perfume dele misturado ao dela. O tempo parecia ter se esquecido daquele quarto. Clara passou os dedos pela colcha, sentindo a aspereza do tecido, e então notou algo. Uma marca circular do chão, próxima à janela. Um círculo de poeira mais clara, como se ali, durante anos, algo tivesse permanecido sentado, à mesma altura de um cão. Ela se ajoelhou. O chão estava morno. No espelho em frente à cama, o reflexo dela parecia mais pálido, mais distante, como se uma segunda figura se formasse atrás. Um vulto agachado, com olhos baixos. Ela se virou rápido. Nada. Mas o som de garras, arranhando o assoalho, ecoou, vindo do corredor. Abriu a porta e viu o cão outra vez. O mesmo olhar, o mesmo silêncio. Dessa vez, ele se afastou lentamente, andando pelo corredor, como se quisesse que ela o seguisse. Clara hesitou, mas o instinto venceu o medo. Seguiu-o até o fim do corredor, onde uma janela empoeirada deixava a luz da tempestade entrar em flashes. O cão parou diante de um espelho trincado pendurado na parede. Ela percebeu o detalhe, era o único espelho que restava intacto naquele andar. Em seu reflexo, Clara viu algo impossível. O marido, de terno escuro, parado atrás dela, olhando o cão com tristeza. Ela girou o corpo num sobressalto, mas o quarto atrás estava vazio. O espelho, porém, continuava mostrando os 3. O cão latiu, uma única vez. O som ecoou como um trovão distante. E então, as luzes começaram a falhar, uma a uma, até restar apenas o clarão do relâmpago iluminando o corredor. Naquele instante, Clara entendeu: o cão não era uma aparição qualquer.
Ele era o limite entre dois mundos. Um guardião silencioso do que ela ainda se recusava a lembrar. Um arrepio subiu pela nuca. O marido, o espelho, o cão, tudo parecia conectado por algo que não era humano. Algo que ela mesma provocara. Ela voltou ao quarto, sentou-se na cama e olhou ao redor. Sobre o criado mudo, um envelope amarelado com o nome dela, em caligrafia conhecida. Tremendo, abriu. Dentro, uma única foto. Ela e o marido, sorrindo, com o cão ao lado. Mas na foto, o reflexo do espelho mostrava apenas dois, o marido e o cão. O coração de Clara se apertou, e lágrimas vieram sem aviso. Lá fora, o trovão pareceu responder, como se o hotel respirasse junto. Se você está sentindo o arrepio dessa história, respire fundo e continue comigo. Às vezes, o que mais tememos não está no sobrenatural. Está naquilo que deixamos de encarar em nós mesmos. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. E siga nessa descida comigo até onde o silêncio do 606 pode nos levar. Clara fechou os olhos. Quando abriu de novo, o cão estava sentado ao lado dela, imóvel, o olhar fixo no espelho. No reflexo ele não tinha sombra. E atrás do espelho, algo começava a se mover. O espelho vibrou levemente, como se respirasse. As rachaduras se abriram em linhas finas, desenhando algo que parecia um rosto, ou talvez um mapa. O cão não se movia, apenas fitava a superfície com olhos que agora refletiam uma luz pálida, quase humana. Clara se aproximou, sentindo o ar mais denso, pesado. Dentro do vidro, as imagens começaram a se embaralhar. O quarto, o marido, o cão, ela mesma. Tudo girava em espirais lentas, como memórias presas em um sonho. "O que você quer me mostrar?" murmurou. Uma gota escorreu do espelho, transparente, mas quando tocou o chão transformou-se em sangue. A imagem então congelou, a noite do desaparecimento. O marido, tenso, de pé junto à janela. O cão, ao lado, inquieto. Ela, fora de quadro, ouvindo, observando, escondida. A voz dele ecoou na sala, grave e cansada. "Você sabia, Clara. O dinheiro, o incêndio. Não foi acidente." O reflexo mostrou o passado com nitidez cruel. O marido havia descoberto o desvio. O dinheiro sujo que ela desviara do fundo da empresa, acreditando que o protegeria. A discussão, o desespero, o empurrão. O corpo batendo contra o espelho. E o cão latindo, desesperado, correndo para lamber o sangue. Clara cambaleou para trás, engasgada com o próprio ar. O espelho se partiu em silêncio, revelando o interior da parede. Um espaço oculto, pequeno, escuro. Dentro, o que restava de um terno, um relógio e uma aliança. Ela caiu de joelhos. O cão aproximou-se, encostando o focinho no chão, exatamente onde as marcas começavam. Seus olhos agora refletiam uma paz triste, como se tivesse cumprido um último dever. Clara soluçou, tocando o relógio ainda manchado de ferrugem. "Você ficou aqui todo esse tempo." O cão a olhou uma última vez. E sem som, começou a se apagar, partindo em partículas de poeira luminosa que flutuaram no ar. O quarto ficou vazio, exceto pelo som distante do mar e o perfume dela misturado ao de chuva. Na parede, onde o espelho estivera, o número 606 reapareceu em letras douradas, reluzindo como se tivesse acabado de ser gravado. Clara se levantou, exausta, e olhou pela janela. A cidade dormia, indiferente, com suas luzes de luxo e seus segredos silenciosos. Ela sorriu pela primeira vez, um sorriso amargo, como quem entende tarde demais o preço da verdade. Quando se virou para sair, ouviu um som atrás da porta. Um único passo, um som de unhas no chão. E o espelho quebrado devolveu uma imagem que não deveria existir. Clara saindo, mas o cão ainda sentado na cama, observando. Sem sombra, sem nome, esperando o próximo perfume familiar a cruzar aquele corredor. A chuva cessou. Pela primeira vez em 10 anos, o hotel respirava em silêncio completo.
Clara caminhou até o saguão vazio, a chave 606 ainda entre os dedos. Deixou-a sobre o balcão, ao lado do antigo livro de registros, e escreveu com letra firme: check-out definitivo. Lá fora, o amanhecer surgia lento, dourando os prédios e o asfalto molhado. A luz atravessou os vitrais do hotel, refletindo-se nas poças d'água como pequenos espelhos. E em uma delas, por um breve instante, apareceu a silhueta de um cão parado, sem sombra, olhando para o horizonte. Clara sorriu. Ela compreendia, enfim. O cão não guardava o corpo do marido, guardava o arrependimento que ela havia enterrado viva dentro de si. Era o reflexo de tudo o que a culpa não deixou morrer. Enquanto caminhava pela rua deserta, o vento carregou o som distante de um latido. Não era ameaça, nem despedida. Era perdão. E o hotel, por um instante, pareceu voltar a dormir.